Olá, conselheiros! O assunto de hoje será a Lei 9.513, a lei que fala sobre o Código de Trânsito Brasileiro. Serão questões resolvidas e comentadas da banca Quadrix, ou seja, o que a Quadrix andou pedindo suas provas em 2019 e 2020. São apenas questões de 2019 e 2020, ou seja, bem atual para vocês. Então, se inscreva no canal, porque aqui no canal, gente, tem mais de 60 vídeos da banca Quadrix. O último que eu coloquei foi 1 hora de duração só de português, com todo o macetinho de português você passar na banca Quadrix. Tem aqui mais 1 hora de duração só de protocolo, administração. Temos aqui vídeos de informática. Tem vários assuntos aqui, condicional, administrativo, tudo da banca Quadrix. Então, este aqui é o primeiro da Quadrix. Farei outro sobre legislação de trânsito de outras bancas também. Colocarei aqui durante a semana. O próximo será da VUNESP, depois da VUNESP. Eu vou pegando as bancas que eu encontrar, questões de 2019, 2020, colocarei aqui para vocês sobre legislação de trânsito. Todas as questões que eu encontrar de 2019 e 20 vai ter aqui. Agora, sem enrolação, vamos direto então para a questão número 1. Aqui não gosto de enrolação não. Vamos direto para a questão atrás de questão. Questão número 1. Com base na Lei 9.503 de 1997, julgue o item. É facultativo o porte da permissão para dirigir ou da Carteira Nacional de Habilitação quando o condutor estiver à direção do veículo. Questão bem fácil essa aqui, né, gente? Essa está errada, porque não é facultativo. O facultativo aí está errado. Deveria ser obrigatório. Isso que fala no artigo 159. Segundo o artigo 159, no seu parágrafo 1º, fala que é obrigatório o porte da permissão para dirigir ou da Carteira Nacional de Habilitação quando o condutor estiver à direção do veículo. Viu? Para resolver questões da Lei 9.503, o que você tem que fazer? Ler a lei várias vezes, tá vendo? A pergunta está diretamente em um artigo, sempre vai ser assim, você vai ver nas outras questões que todas eu vou responder com artigo. Ou seja, se todas têm resposta no artigo, então basta você decorar o artigo. Leia toda semana esses artigos, você vai decorar todos os artigos da Lei 9.503. E outra dica que eu te dou aqui, ó, caiu o artigo 159, vai lá e marca na sua lei artigo 159. Por quê? A banca Quadrix adora repetir o mesmo artigo, tá? Se caiu agora em 2020, você pode ter certeza que vai ter caído em 2019, 2018 e vai cair em 2020 novamente até 2021, tá? Então, repete o artigo. Então, vamos direto agora para a questão número 2. Questão número 2. O proprietário do veículo irrecuperável deverá requerer a baixa do registro, sendo permitida a remontagem do veículo sob o mesmo chassi, de forma a manter o registro anterior. Bom, o erro dessa questão aqui é na parte que está sendo permitida a remontagem do veículo. Veja, o erro sempre eu coloco de vermelhinho aí para você achar o erro mais fácil. É o que diz aqui o artigo 126. O proprietário do veículo irrecuperável ou destinado à desmontagem deverá requerer a baixa do registro. Até aí tudo certo com a questão, né? Vamos continuar lendo. No prazo e forma estabelecidos pelo CONTRAN. Vedada, tá vendo? Não é permitida, é vedada a remontagem do veículo sob o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior. Também no artigo 240 fala que se o responsável deixar de promover a baixa do registro do veículo irrecuperável ou definitivamente desmontado, ocorrerá infração grave, penalidade, multa. E a sua medida administrativa será o quê? Recolhimento do certificado de registro e do certificado de licenciamento anual. Então, para sua prova, marque aí na sua lei o artigo 126 e o artigo 240, tá? Cai muito em prova. Já vimos o erro? Então vamos para a próxima questão. Número 3. O proprietário poderá fazer modificações na identificação do veículo, desde que, após, submeta a fiscalização da autoridade executiva de trânsito. O erro desse aqui, como falei, os erros deixo de vermelho aí, ó. Marquei de vermelhinha a palavra após. Por que eu coloquei após? Porque deveria ser antes. Aqui, ó, no artigo 114 fala: nenhum proprietário poderá, sem prévia permissão, ou seja, prévia, anterior, permissão antes, tá? Então, sem prévia
permissão da autoridade executiva de trânsito fazer ou ordenar que se faça modificações da identificação de seu veículo. Viu como uma palavrinha pequena dessa aí faz uma questão certa e ficar errada? A gente tem que ficar bem de olho nisso aí, tá? Para não errar a questão por bobeira. Então você vai pegar a sua lei e vão marcar lá também o artigo 114. Também cai bastante quando o assunto aqui é a lei 9.503. Questão número 4. Para os veículos de transporte de passageiros com mais de 10 lugares, é obrigatório o equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo. Bom, gente, aqui no artigo 105, ele fala quais são os equipamentos obrigatórios dos veículos. Entre eles está aí o cinto de segurança. E essa cinto de segurança aí a gente tem que pegar muito no pé dela, porque existe uma exceção. Então a quadrícia pode perguntar: todos os veículos são obrigatórios o cinto de segurança? Não, existe a exceção. A exceção são os veículos destinados a transporte de passageiros em percurso que seja permitido viajar em pé. Ou seja, nem todos vão ser obrigatórios o cinto de segurança. Cuidado com isso. Mas não é isso que perguntou na questão. Perguntou aqui: se o veículo com mais de 10 lugares é obrigatório o equipamento registrador instantâneo? Sim, aqui ó, no seu inciso 2º, fala que para veículos de transporte e condução escolar, transporte de passageiros com mais de 10 lugares, o equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo, ou seja, o tacógrafo, tá? É obrigatório. Então a questão nossa aqui está certíssima. Segundo o artigo 5, lembrando, o 5 segurança obrigatório mas existe uma exceção que não é. Guarde isso para sua prova, tá? Não vai esquecer disso. Então, nosso gabarito aqui da questão 4 de 2020 tá certo. Antes que alguém pergunte aqui no comentário se essas questões aqui são todas atualizadas, tá aqui, tá vendo? Outra questão aqui de 2020, como que não vai estar desatualizada? Tá vendo? Questão de 2020 para motorista. Vamos lá. Questão número 5. A execução da fiscalização de transporte compete exclusivamente às polícias militares. O erro da questão está no exclusivamente a polícia militar. Isso não é exclusivo da polícia, não. A fiscalização de trânsito compete a mais gente. É o que fala aí o artigo 5º. Que o Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios que tem por finalidade o exercício das atividades. E uma dessas atividades desse aí é de fiscalização. E eu vou te dar alguns exemplos desse STN aí, ó. Por exemplo, no artigo 21 fala lá que compete aos órgãos e entidades dos executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios executar a fiscalização de trânsito. O que mais? No artigo 22 fala também aos órgãos ou entidades executivos de trânsito do Estado e do Distrito Federal a fiscalização de trânsito. Já o artigo 23 fala que compete a policiais militares do Estado e do Distrito Federal executar a fiscalização de trânsito. E o artigo 24 compete aos órgãos e entidades executivas de trânsito dos municípios executar a fiscalização de trânsito. Viu que muita gente que executa a fiscalização de trânsito. Então, quando a questão falou que apenas os policiais militares que executam a fiscalização de trânsito, ela está completamente erradíssima. Então, você vai anotar isso aí para o seu concurso aí. Leia o artigo 5º, o artigo 21, 22, 23, 24, que fala a mesma coisa. Faz um resuminho dele aí e marque aí para vocês. E isso vai cair no seu concurso. A questão de 2020, bem atual. Questão número 6. Cabe ao município arrecadar as multas impostas por infrações de trânsito e remoção de veículos, independentemente de a rodovia ser local ou federal. O erro dessa questão está no finalzinho dela, deixa de vermelho aí para vocês. Está falando independentemente de a rodovia ser local ou federal.
Segundo o artigo 260, as multas serão impostas e arrecadadas pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via onde haja ocorrido a infração. Então, cabe ao município arrecadar apenas a rodovia local, municipal. Então, a nossa questão número 6 aqui, questão de 2020, está errada. Vamos para a próxima questão. Questão número 7. Compete ao CONTRAN efetuar o levantamento dos locais de acidente de trânsito e dos serviços de atendimento, socorro e salvamento de vítimas. Vamos lá, o erro da questão que está bem no início. Não é competência do CONTRAN, é competência da Polícia Rodoviária Federal. Exatamente o que fala aqui no artigo 20. O artigo 20 está falando: compete à Polícia Rodoviária Federal efetuar levantamento dos locais de acidente de trânsito e dos serviços de atendimento, socorro e salvamento de vítimas. Então, como a competência não é do CONTRAN e sim da Polícia Rodoviária Federal, nosso gabarito aqui está errado. Questão número 8. Compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias federais, realizar o patrulhamento ostensivo. Mais uma questão de 2020 e mais uma questão certa, pois, segundo o artigo 20, compete à Polícia Rodoviária Federal realizar o patrulhamento ostensivo. Veja que o artigo 20 muito caído aqui na banca quadrix. A questão anterior foi o artigo 20. Aqui na questão número 8, de novo o artigo 20. Mudou o inciso, mudou, mas o artigo é o mesmo. Então vai lá na lei, decore o artigo 20 inteiro, que ele realmente vai cair de novo na sua prova. Então nossa questão aqui, gabarito, é certo. Questão número 9. Considerando a definição de tara de um veículo de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, assinar a alternativa correta. A. A tara não inclui o peso do condutor. B. A tara não inclui o peso da roda sobressalente. C. A tara é definida para o veículo com tanque de combustível vazio. D. A tara não inclui o peso de acessórios, tais como extintor de incêndio. A tara deve ser medida em libras. Bom, a dica que eu te dou aqui, decore tudo que esteja no anexo 1, porque lá tem várias definições, vários conceitos e várias bancas cobram esse anexo 1. Não é só aqui, não. Eu estou fazendo esse vídeo da Quadrix aqui, mas eu também vou publicar com o da VUNESP. Você vai ver, caiu bastante questões de anexo 1. E segundo o anexo 1, lá no finalzinho da lei, tá lá, tara, que é o peso próprio do veículo, acrescido dos pesos da carroceria e o equipamento, do combustível, das ferramentas e acessórios, da roda sobressalente, do extintor de incêndio, de arrefecimento expressa em quilogramas, ou seja, nosso gabarito aqui é letra A. Letra A que está falando. A tara não inclui o peso do condutor, tá vendo? Hora nenhuma aqui falou o peso do condutor, falou o peso do veículo, falou o peso da carroceria, falou o peso do equipamento, falou o peso do combustível e das ferramentas, mas nenhuma hora falou do peso do condutor. Então, guarde bem então o anexo 1 que vai cair na sua prova e não perca os próximos vídeos sobre a legislação de trânsito. Eu vou colocar esse aqui da Quadrix, da VUNESP, vou pegar várias bancas e com questões atuais de 2019 e 2020. Todas as questões que eu encontrar em 2019 e 2020, eu vou fazer um vídeo aqui sobre legislação de trânsito. Não perca nenhum dos vídeos, tá? Inscreva no canal. E se não tiver inscrito, seu concorrente vai estar e ele vai passar, tá? Então inscreva, não deixe ele assistir sozinho, não.